Uma característica inerente da sociedade humana é a comunicação, que vem desde a Era das Cavernas, quando o homem usava de pinturas e símbolos para se expressar. O tempo foi passando e houve evolução no meio tecnológico e científico, que o permitia se comunicar por meio de cartas, rádio, televisão. E atualmente, os mais recentes meios são as redes sociais, que se tornaram cada vez mais comuns, permitindo a comunicação entre pessoas e estarem ligadas com o mundo. Privacidade na internet. Esse é nosso tema de hoje. Nosso convidado é o professor mestre Frederico Castro, diretor dessa instituição e co-curador do projeto. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema privacidade na internet. E como o foco nosso é buscar temas cujos quais sejam úteis para a redação do Enem, nós vamos dar alguns caminhos para o aluno seguir, e esta é a proposta de dar alguns caminhos para uma boa redação no Enem. Privacidade na internet é a primeira coisa que nós vamos trabalhar e vamos organizar nosso tempo. Na nossa fala hoje nós vamos falar sobre, primeiro, o conceito de privacidade, depois, invasão de privacidade e evasão de privacidade, e, por último, a servidão voluntária. Fato é que, numa redação do Enem, geralmente vocês vão receber alguns textos que vão motivar, ou textos motivadores, para compor uma boa redação. E aí, geralmente 2 ou 3, você vai decidir algum caminho a seguir. Então, a proposta da gente é traçar alguns caminhos cujos quais você consiga se dar bem na sua redação e tirar 1.000 no Enem, né? Na redação do Enem. A primeira coisa que a gente deve tratar é sobre o conceito de privacidade. O conceito de privacidade, com o tempo, ele tem mudado bastante, né? Eu, na minha juventude, tinha uma noção de privacidade cuja qual hoje se diferencia bastante. Nós tínhamos a noção do que publicar, do que mostrar, do que esconder, do que deixar privado. Este conceito, com o passar do tempo, ele vai mudando. Hoje, meu filho, de 6 anos, ele tem uma noção de privacidade diferente da minha. Ele, por exemplo, quando faz uma brincadeira, depois de ter visto um vídeo no YouTube, fala com o pai: ô pai, vamos gravar um vídeo no YouTube, vamos publicar isso, vamos brincar. Ele não fala nem o termo trolei, ele fala trosley. Então, é que isso vem sendo modificado de acordo com o tempo. Por que esse termo foi modificando? Inicialmente, nós tínhamos uma mídia televisiva muito forte, né? A mídia da televisão. Então, a televisão, você tinha algumas pessoas cujos quais buscavam, inclusive, a vida íntima de algumas personagens, de alguns atores, autores e etc., e buscavam essa vida íntima para publicitar essa vida íntima. Então, meio que acabava bem, ou seja, ferindo essa privacidade daquela pessoa que era considerada como uma pessoa pública, né? Com o tempo, isso vai sendo modificado, principalmente no Brasil, quando, no nosso caso, que vai chegar a internet, e a internet que vai surgir lá em meados da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, lá em 1960. No Brasil, ela vai chegar em cerca de 1988. Em 1988, ela chega simplesmente nas universidades, ligando a Universidade do Brasil às universidades nos Estados Unidos, algumas universidades nos Estados Unidos. Depois, isso vai evoluindo também, e vai cerca de 1992, e é que isso vai virar público. A internet vai virar pública. De 92 para cá, vão surgir diversos outros parâmetros cujos quais vão influenciar a publicização da internet. O que, por exemplo, o surgimento da internet 2.0. E aí, nós vamos passando do conceito de internet para essa questão da invasão e evasão de privacidade. Vejam só, o celular, hoje, já com a internet web 2.0,
a gente poderia chamar isso até de coleira eletrônica, né? O celular, ele deixa a nossa vida exposta. Você encontra qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo por conta do celular. A não ser se um pai está procurando um filho. Isso aí é meio difícil. Mas se encontra. São nossas coleiras eletrônicas. Então, ou seja, é possível localizar qualquer ser humano graças ao celular. E o celular facilitou também que a gente fornecesse nossas informações para todo mundo. Hoje você possui informação na palma de sua mão e você publicita essa informação através desse aparelho. E o mais interessante, nós fornecemos nossas informações alegremente. Não existe nenhuma preocupação quanto a isso. Antes, esta invasão de privacidade era alguém que retirava alguns dados, que retirava algumas informações e levava essas informações e publicitava essas informações. Hoje nós não temos mais a invasão de privacidade, mas nós temos hoje o que a gente chama de evasão de privacidade. É um outro e um segundo caminho que nós podemos seguir, se por um acaso o tema do Enem venha a ser privacidade na internet. E aí, só já abrindo um parêntese e relembrando, o primeiro é tratar de privacidade, que você inclusive pode utilizar a lei, e na Constituição tem alguns artigos que vão versar sobre isso, ou então você pode entrar para o outro lado, que é da invasão e evasão de privacidade. O ponto focal de evasão de privacidade é onde nós publicitamos alegremente e gratuitamente nossas informações. Ou seja, uma central de telefone hoje tem mais informações do que Hitler tinha na Segunda Guerra Mundial. E essa é a nossa liberdade. Ou seja, o controle das nações democráticas e o cruzamento de dados que os computadores podem oferecer. Nós vivemos, então, numa democracia cujo controle é muito maior do que nenhuma ditadura. No entanto, nós temos mais liberdade. Do que se trata de evasão, de publicidade, nós vivemos numa democracia que controla tudo, mas nós temos liberdade. É mais difícil sonegar imposto hoje do que no governo Médici, por exemplo. Ok, além de ser mais difícil, exige um trato maior, exige uma habilidade maior para uma sonegação de imposto. Gente, todos os nossos dados estão aí. Somos o que Etienne chamou de sociedade com tiranos felizes no controle. Volto a repetir. Etienne disse, e ele temeu, uma sociedade com tiranos felizes no controle. Um exemplo simples para a gente abrir o debate é o Google. O Google tudo sabe. Se eu quiser fazer uma compra de uma passagem e for lá no Google e colocar que eu fazer uma pesquisa simples de uma passagem para São Paulo, ele começa a insistentemente mandar para mim ofertas de passagem para São Paulo. E ele faz isso 1, 2, 3 anos depois. Ele registra o que você deseja. Ele registra tudo. Eu estou querendo comprar um livro. Ele registra meu gosto. E depois passa a dar ofertas do livro que eu quero comprar, ou de outros livros que têm o mesmo tema, e ainda vende os meus dados como consumidor. Então, ele acumula esses dados e vende para as empresas e diz para essas empresas assim, o seu público-foco é esse, e esse sujeito está procurando um livro deste tema. Então, além dele me dar informações, ele pega minhas informações e vende. Mas essa informação não foi retirada de mim. Eu dei a informação. Eu dei gratuitamente. Se eu for uma livraria física e comprar um livro, eles vão me perguntar, você quer colocar o CPF na notinha? Eu, sim. Mas e se eu coloco o CPF na notinha, ele informa, a livraria vai informar para o governo o que eu gastei, o meu gosto e quanto eu paguei.
Então, significa que quanto mais passa, e a gente vê isso acontecendo de uma forma muito natural, você entrega essa informação. Às vezes em troca até de um desconto, uma balinha. Pode-se dizer até que hoje nós somos pet que fica buscando umas gratificações em torno do ossinho, mas a gente nem precisa mais do ossinho. Você quer informação? Quer informar seu CPF? Quero. Porque você vai ganhar um desconto assim, assim. E aí a livraria vai pegar o meu contato e vai começar a mandar por e-mail toda vez que tiver algo parecido, ou um título parecido, ou de um autor conhecido, vai começar a disparar para mim na internet. Ou seja, a compra, quando eu faço a compra, eu informo a livraria, o meu gosto, eu informo ao governo o meu gosto, eu informo ao governo o quanto eu gastei. E aí eu informo a empresa, eu informo ao governo, eu informo ao mundo o meu gosto. Não é? E depois, se eu respondo, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, eu informo meu estado de espírito, e se estava feliz ou não ao comprar o livro. Então, além do meu desejo externo, eu também informo meu sentimento. E aí, se eu pego, saio da livraria, vou para casa e posto no Instagram. Comprei um livro, kkk. Aí todo mundo está sabendo onde eu comprei. Estou gostando do livro. A empresa, o Estado, o Google, o planeta, sabe do livro que eu leio, sabe do livro que eu gosto, sabe de tudo isso e tem essas informações todas, cujas quais eu compartilhei voluntariamente. Isso eu posso chamar de servidão voluntária. É o terceiro tema em que a gente pode abordar. Servidão voluntária. Ou seja, hoje basta acessarem meus dados para saberem todos os meus gostos. Um filósofo inglês chamado Francis Bacon, popularmente, brasileiramente conhecido como Chictosim, Francis Bacon Chictosim, disse uma coisa que é fundamental em sua proposição e na sua construção teórica. Ele disse: conhecimento é poder. E nós oferecemos informações e oferecemos também controle. Nós temos a alegria de dar essas informações. Ou seja, se a pessoa tiver uma paciência para investigar tudo aquilo que ele deseja saber sobre nós, ele vai saber onde eu estive, onde foram minhas férias, o que eu como, o que eu gosto de consumir, onde eu gosto de estar, onde eu gosto de frequentar. Ele sabe de tudo. Hoje em dia, principalmente, até a visita no banheiro. Porque tem pessoas que adoram, que virou moda, inclusive, tirar selfie no banheiro. Agora virou moda tirar selfie no banheiro, né? De modo que estas informações, gente, são totalmente compartilhadas e compartilhadas de forma voluntária. Nós prestamos essa informação. Eu vejo isso somente sobre um aspecto que é um aspecto óbvio. Eu vejo isso, que nós temos pessoas vazias, que não tendo nada para preencher suas vidas, preenchem com o vazio do interesse alheio. De narcisos fracos que precisam de curtida alheia para se solidificarem, isso disse o Karnal. Não tem como não pensar, entre aspas, dessa forma. E, de fato, eu acredito nisso. Então, nós temos, infelizmente, hoje, um grande número de pessoas vazias que, não tendo nada para preencher suas vidas, preenchem com o vazio do interesse alheio. Agora, além de acreditar nisso, o próprio Etienne vai nos propor uma outra visão e talvez uma outra face, que seria que nós temos o desejo de submissão, o desejo de entrega, de que as pessoas olhem para mim e, de fato, mandem nos meus gostos.
desejo de submissão e desejo de entrega. Isso é o que tem acompanhado, isso é como tem evoluído, como temos uma sociedade pós-Web 2.0. O Brasil é um dos campeões mundiais de permanência na rede, estando em terceiro lugar, já que o brasileiro passa 9 horas e 14 minutos por dia na rede. O número levantado pelo Hotsuite e o We Are Social coloca o país apenas atrás da Tailândia e Filipinas. Existem formas cujas quais nós podemos utilizar a internet, a web, entre outras coisas, para fazer com que nossa vida seja melhor, evidente fato. A internet ela não veio só para como um monstro, né? Eu vi uma coisa há pouco tempo atrás que dizia que a internet é o mal do século. Eu disse, ora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado em dizer e divulgar essas situações de mal do século, porque eu acho que a internet não chega a esse ponto. Eu acho que a sociedade brasileira, os diversos setores brasileiros, têm que começar a ver isso com outros olhos e amadurecer essa posição. Porque a internet veio para aproximar as pessoas. E hoje nós conseguimos assistir um desastre ambiental na China, que está do outro lado do mundo, no exato momento, com um delay de poucos segundos. Agora, o que nós devemos refletir é o quanto que a nossa atitude mediante essa ferramenta tem nos afastado dos outros. Porque o mais incrível é que a internet por si só, se toda a humanidade acabasse, se hoje toda a humanidade fosse extinta, a internet continuaria lá com os dados guardados, etc, 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 mas não teria mais publicação, não teria mais curtida, não teria mais nenhuma outra publicação, porque somos nós quem fazemos isso. E ela não exerceria poder nenhum sobre ninguém, porque ela sozinha não exerce esse poder. O poder que a internet exerce sobre as pessoas está nas pessoas. Está em como você vê a postagem de um colega. Se, por exemplo, é ofensiva ou não. Então, se essa internet ou a privacidade na internet, ela afeta diretamente como eu me posiciono e como eu uso essa ferramenta, então o erro não está na internet. Então a culpa não está na internet e a internet não pode ser como o bode expiatório sendo chamado de culpado do mal do século. Eu acho que é muito mais a posição de como as pessoas se veem em frente a essa ferramenta, né? E com isso, gente, eu vou encerrando. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e qualquer coisa pode comentar suas dúvidas aqui embaixo. Muito obrigada e um bom Enem!